Olá, Olá, meu irmão. Graças a paz. tudo bom, meu irmão? Tudo Que bem, alegria, graças a Deus. graça e paz. Como vai, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Na correria aqui, mas Deus é bom. Pô, desde já eu te agradeço aí por ter aceitado o convite e também pela sua disponibilidade aí de estar com a gente aí na live. Ah, que é isso, rapaz. Sempre que eu tenho disponibilidade, estou falando em todo canto que posso. Amém? Vamos começar, irmãos? O pessoal está entrando aí na live aí, vamos acenando. Primeiro, todo mundo conhece o Francisco, né? Mas ninguém me conhece, então eu vou me apresentar rapidinho. E depois o Francisco se apresenta aí para o pessoal. Então, esse é um projeto novo que eu estou aí. Geralmente o pessoal me conhece mais aí pelo que eu escrevo no Facebook, mas esse é um projeto novo de live, ao qual todo mundo sabe que o pessoal aí que me conhece sabe que eu sou calvinista, né? Eu, desde já, quero agradecer aqui ao Francisco pessoalmente, porque foi ele que me tirou do supralapsarianismo, né? Eu era supra, né? Até conhecer o livro do Francisco Torini, né? Que abriu minha mente, né? Mas sou formado em teologia, sou professor de teologia, de história da igreja, e pertenço a uma igreja reformada, não presbiteriana, mas de confissão batista. Então aí me chamo Andrei Quintanilha, amém? Reverendo, os outros chamam de reverendo. Eu sei que você não gosta muito, né? Ah, porque eu não estou adorando, na verdade, né? Eu nunca fui ordenado. Eu já estive à frente de algumas igrejas, na época eu era seminarista. Mas como eu nunca fui Sim, sim. ordenado, então não é apropriado me chamar de reverendo, né? Embora algumas pessoas me chamem assim de pastor, mais assim, em deferência ao tempo que eu tive à frente de igreja. Uhum. Mas ordenado eu não sou, né? Então me chama mesmo de irmão Torinho mesmo, que dá na mesma. É o meu caso. Me convidaram para pregar numa igreja até reformada também lá em Maricá, área aqui que eu pertenço, né? A área do Rio de Janeiro. Me chamaram para pregar em Maricá e botaram lá, Pastor Andrei, mas eu não sou pastor, não sou ordenado, né? Eu sou professor. Mas é comum. Antes de começar, eu tinha que fazer essa pergunta. Por que a gente seu livro lá tá aí, Dauro Campos, o Davidson. Você conhece o pessoal daqui de Niterói, no caso? Não, a amizade que eu tenho com o reverendo Dauro é uma amizade pela internet mesmo. Ah, tá. A primeira edição do livro O Calvinismo Explicado foi publicado pela editora do reverendo Davidson. A Teófilos é do Davidson, não? O que é do Davidson é a editora Dort. Isso. Verdade, desculpa. A primeira edição. Verdade. Depois eu fundei a editora Teófilos. Sim. A segunda edição passou a ser publicada. Eu mesmo passei a publicar pela minha editora. Agora ficou claro. É porque eu conheço todo mundo. A nossa de Copa Gasto, né? É porque eu conheço todo mundo aqui de Niterói, né? O Idauro já foi na minha igreja, o pessoal aqui os membros da minha igreja fazem seminário lá, então, amigos em comum aí. Não, o meu livro não seria o que ele é se não fosse Reverendo Idauro. Idauro é impressionante, né? Que mente, né, cara? Não só me ajudou em algumas coisas no próprio livro, mas principalmente essa parte de divulgação, né? Foi uma pessoa que me ajudou bastante no início. Né? Então, inclusive, tem um agradecimento especial ali ao Idauro, bem no começo do livro, eu coloco lá o reverendo. Uma pessoa maravilhosa, muito gente boa. Amém. É que da área aqui. Eu sou de São Gonçalo, né? Mas Niterói fica perto aqui, então sempre tô em contato com eles.
Então vamos começar, porque a live Torinho está na correria também, então a gente não vai alongar muito, não. Eu escolhi esse tema aí dos decretos, da ordem dos decretos, porque era um tema de muita curiosidade, né? Quando eu comecei a estudar o calvinismo clássico, por conta do Torinho, eu já tinha lido um livro do Heber Campos, que ele falava... É um livro bem antigo, eu esqueci o nome. É um livro antigo que ele falava um pouco, justamente nesses termos do calvinismo clássico, né? E eu tinha lido algumas literaturas, eu ficava meio que em conflito, né? Eu ficava meio em cima do muro, né? Mas aí o seu livro foi aquele estalo, né? Eu li umas 3, 4 vezes já. Estou sempre relendo, né? Que é didático, mas é bastante... Eu tinha uma deficiência com filosofia, né? Mas passei a estudar filosofia também. Então, abriu minha mente. Minhas áreas são outras. Minha área é mais de hermenêutica, exegese, mas abriu minha mente. Então, eu escolhi esse tema justamente por causa disso, porque é um tema que muita gente tem dúvida, muita gente mesmo. Inclusive, até conversando com amigos meus, assim, pessoas já experientes em teologia, eles têm muita deficiência, assim, eles não misturam, por exemplo, que a gente vai falar, eles misturam questão de ordem lógica e ordem cronológica, que é o mais comum de fazer, né? Misturar as coisas, né? Então, eu chamei aqui um especialista, né, que é o professor Torinho, que para mim, assim, hoje, eu não estou sendo exagerado, mas hoje eu já disse isso, né? Para mim é um maior nome, assim, que eu digo de calvinismo clássico mesmo no Brasil é o Torinho, assim, acho que eu não conheço ninguém que trabalha com os termos, justamente de Turretini e outros, não conheço. Então, vamos começar aí para a gente não alongar muito, tá? A primeira pergunta que eu vou fazer, que a gente vai dialogar aí, para quem está nos assistindo, é a básica, né? Até anotei, cheguei a mandar para você, né? Por que uma ordem lógica dos decretos e qual é a sua relação e a aplicação no tempo? Que é justamente o que eu falei, que as pessoas às vezes confundem muito ordem lógica, ordem cronológica, aquela questão muitos falam Cheung, Chang, Clark, aquela questão, até Pink fala muito essa questão, né, os supra trabalham muito isso, né? Ah, não, estava na mente de Deus. Aí a mente de Deus aí desenvolve, aí tudo é mistério. Como que funciona essa questão da ordem lógica, ordem cronológica? Como que isso se efetua no tempo também? A ideia de uma ordem lógica, ela é necessária primeiro porque Deus está fora do tempo, né? E o planejamento divino no tocante à execução das coisas que vão acontecer no tempo, elas obviamente aconteceram antes do tempo existir, né? Então, na eternidade, até é um negócio estranho a gente imaginar essas coisas. Porque a gente nasce no tempo, vive no tempo. Então, assim, quando a gente fala de eternidade, realmente é algo que foge muito da nossa experiência cotidiana. Sim. Então, é sempre um pouco complicado a gente estar falando. Alguns termos, eles não podem ser empregados univocamente. Eles são empregados analogamente. Como o antes e o depois. Antes e depois é relativo ao tempo. Quando a gente fala, quando o São Paulo fala que fomos eleitos antes da fundação do mundo, obviamente aquele termo antes é um termo análogo. Que antes, se tem um antes e um depois, você já pode imaginar que é um tempo, né? Ou seja, houve uma passagem, né? Do que não era para o que era. Essa passagem, esse momento, já pode ser caracterizado o tempo. Mas São Paulo não quer dizer absolutamente nada disso. Ele quer dizer que quando o mundo não existia, Deus elegeu homens. Ora, é isso que ele quer dizer. Porém, nós podemos dizer disso sobre todos os decretos, porque todas as coisas foram planejadas por Deus, né? Desde as menores coisas até as maiores coisas, né? Então,
O decreto de Deus, primeiro, ele se fundamenta na perfeição divina. Ora, Deus é perfeito. Quando se fala de perfeição, nós não falamos da nossa experiência cotidiana. Entra outra vez na nossa experiência cotidiana. Quando se fala de perfeição, nós pensamos o quê? O que é aquilo que é perfeito? É aquilo que não se pode adicionar. Não se pode acrescentar. Se eu digo que seu conhecimento é perfeito, então eu não posso acrescentar absolutamente nada no seu conhecimento. Então não tem nada que você não faz. O seu conhecimento é perfeito. Isso não pode ser complementado de alguma forma. E nem pode ser mudado. Tampouco pode ser mudado. Porque se muda, muda para melhor ou muda para pior. Então, se muda para melhor, não era perfeito. Se muda para pior, deixou de ser perfeito. Né? Então, Deus, a Escritura fala que Deus não muda, nele não há sombra de variação, ou seja, se não há variação, significa dizer que em Deus nada se adiciona, nada se perde. Se nada lhe adiciona, isso significa dizer que desde a coisinha mais minúscula de que acontece no tempo, foi estritamente decretado por Deus, porque Deus não pode receber um conhecimento que esteja fora dele. Ora, se Deus é onisciente, ou, mais especificamente, presciente, e ele pode, e ele sabe, absolutamente, com toda certeza, sem nenhuma variação e sem nenhuma possibilidade de erro, o que vai acontecer no dia de amanhã e depois de amanhã, e lá, daqui a 1000 anos, se nós existirmos, daqui a 1000 anos, significa dizer que cada evento desse é um evento fixo. Que Deus sabe. Sim. Deus sabe. Deus sabia que eu estaria aqui hoje. Aqui, exatamente aqui hoje. Então, a ideia da fixidez dos eventos é algo que ele é ponto pacífico. Não interessa. Todo aquele que não nega a onisciência divina, contra textos abertos, né, que negam a onisciência divina, todos aqueles que não negam a onisciência divina devem se submeter a esse ponto. Há uma fixidez dos eventos. Porque senão seria impossível Deus dizer com certeza o que aconteceria amanhã. Seria impossível. Se Deus sabe, e ele pode dizer hoje, sem erro algum, então os eventos de amanhã são fixos. Pronto, temos aí uma questão. Os eventos são fixos. Quem fixou esses eventos? Aí há outra questão. Por que esses eventos são fixos? Esses eventos são fixos por eles mesmos, ou seja, esses eventos acontecem por necessidade, ou esses eventos acontecem porque Deus fixou esses eventos. Ora, se esses eventos acontecem por necessidade, então nós caímos no fatalismo. Por quê? Sim. Significa dizer que os próprios eventos são necessários em si mesmos. Então, isso é fatalismo. Que é justamente no que cai o arminianismo e outras doutrinas. E outras doutrinas que negam a determinação divina. Porque eles negam que que Deus determinou todos os eventos, porém acreditam que os eventos são fixos. Porque Deus é onisciente, eles não negam a onisciência divina. Sim. Então, se esses eventos são fixos, então eles devem, esses próprios eventos são os seus próprios veridadores. Veridar, por quê? Porque eles são os próprios eventos que se tornam verdadeiros. Porque Deus só conhece aquilo que é verdade. Então, Deus conhece todas as verdades e por isso que ele conhece todos os eventos. Então, nós calvinistas cremos no contrário. Opa, os eventos não são necessários por si mesmos. Os eventos são necessários porque Deus quis que acontecesse assim. Então, Deus é o veridador dos eventos, podendo ele produzir
eventos diferentes, inclusive. Por isso mesmo que não é fatalismo. Deus pode decretar de forma diferente. Os eventos não acontecem por uma necessidade intrínseca da natureza da coisa, mas somente na condição do decreto divino. Sim. Enquanto, como no arminianismo não existe decreto divino, então não há condição do decreto divino. Então a coisa acontece por necessidade fatal da própria coisa. Isso retira a liberdade da criatura. Ou seja, no arminianismo, definitivamente, a liberdade ela é impossível. Quando se fala em liberdade lá, se você analisar filosoficamente, na verdade, eles anulam a liberdade, retiram a liberdade humana. Não existe liberdade no arminianismo se você analisar a coisa de forma técnica. Né? Não na sentença que eles dizem. Porque eles afirmam a liberdade humana, afirmam um bocado de coisa, né? Afirmam que eles são pelagianos, um bocado de coisa que eles não afirmam. Mas a análise mesmo em si não permite que haja uma coerência nessas afirmações. Tá. Uma vez que Deus não pode acrescentar coisa alguma à sua mente, significa dizer que desde quando o mundo é mundo, por assim dizer, porque Deus não teve começo, ele já tinha em mente toda essa ordem de coisas que iriam acontecer. Então, não só antes da fundação do mundo, foi eleito os homens para a salvação, mas o Cordeiro, por exemplo, foi sacrificado também antes da fundação do mundo. Sim, sim. A própria Escritura aponta isso, né? Então, como é que é isso? O Cordeiro antes da fundação do mundo, os eleitos antes da fundação do mundo. Então, como é que é isso daí? Se os dois foram antes da fundação do mundo, existe uma ordem disso daí ou foi tudo de uma vez? É aí que está. É isso que causa a dúvida. Então, aí que causa a questão. Exatamente. Então, se você pensa que Deus ele raciocina de alguma forma, né? Não por dedução, mas que haja uma lógica naquilo que ele decreta. Né? Porque Deus não deduz nada. Deus não pode deduzir nada. Deus conhece as coisas instantaneamente. Então ele não pode deduzir as coisas. Deus não deduz. Nem conhece por dedução. Quem conhece por dedução é um homem. Sim. Né? Porém, o conhecimento de Deus, quando se trata de ordens de decretos, ele é como a existência dos números. Esse é o exemplo que eu cito no livro, inclusive. Sim, sim. É como a existência dos números. No dia que foi criado o número 1, isso se os números foram criados, né? Tem esse debate aí, se os números né? Ou estão criados, mas beleza. No dia que se criou o número 1, automaticamente passou a existir o 2, o 3, o 4, o 5, o 10, o menos 1, o 1 trilhão. Por quê? Porque é só tu ficar somando um monte de 1 e vai dar aí o número que tu quiser. Sim. Ora, então eu posso dizer que o 1 e o 10 existiram exatamente no mesmo momento. Eles começaram a existir no mesmo momento. Porém, tu não pode colocar o 10 antes do 1. Sim. Não pode. Há uma coerência. Exatamente, há uma ordem. Uma não pode ordem. colocar o 100 antes do 3. Então, os números não têm ordem cronológica nos números. Sim. Veja bem, aqui dentro do tempo, nós temos um exemplo perfeito de algo que não existe ordem cronológica, senão que somente ordem lógica, que é os números. Não existe ordem cronológica entre os números. Existe apenas ordem lógica. Há o 1, 2, o 3, o 4, o 5, e essa ordem ela é inalterável. E é uma ordem lógica. Você não pode, simplesmente você não pode colocar o 5 antes do 3. É impossível. Que é isso 1, 2, 5, 3. Não existe isso, é impossível. Exatamente. Não, é só que é isso exatamente que eu falei da questão da mente, né? Que jogam sempre para a mente, né? Geralmente. Só que aí quando você vai analisar a coerência, quando você vai colocar decreto por decreto, o que mais pega é justamente a questão lógica. Que se aquela tabelinha, né? Se você for na tabelinha lá da ordem, se você botar um atrás do outro, por exemplo, a questão que a gente vai falar um pouco sobre o primeiro decreto como sendo cristológico, já gera um problema tremendo, né? Já gera um problema tremendo. De todos esses, talvez o cristológico seja o teologicamente mais problemático. Eu também percebo isso também. O teologicamente mais problemático é o cristológico.
Uhum. Filosoficamente mais problemático é o supra-alto. Sim. Ele é o filosoficamente mais problemático. Né? E aí nós temos aqueles supra-baixo que são mais coerentes, né? São mais coerentes e são mais difíceis de refutar também. Eles apresentam uma coerência muito boa. Aquele de Beza, Sim, né? sim. De Beza Sim, de apresenta Beza. uma coerência muito boa. Então, a ordem dos decretos é a seguinte. Deus, ele decreta todas as coisas em um mesmo momento. Mas com uma ordem. Essa ordem precisa ter uma certa lógica, porque Deus não é louco. É basicamente isso daí. Isso era para ser motivo de uma grande celeuma? Não era. Na Não, verdade, não era para ser motivo de uma grande celeuma. Mas, já que virou uma grande celeuma, há uma importância em defender a posição infralapsariana, porque ela é a que melhor responde às objeções dos nossos adversários. Apologeticamente, o infralapsarianismo ele é melhor do que o supralapsarianismo. sim, Apologeticamente. Que as outras correntes, se a gente for parar para pensar na questão lógica mesmo, é a que mais responde. Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu me deparei pela primeira vez com o livro, né, que foi onde eu realmente comecei a analisar, né, até a ordem tomista, comecei a analisar questão lógica mesmo, você vai colocando, no livro você faz isso, né? Você vai colocando os pontos de incoerência e você vai vendo que realmente, se não parece uma coisa que, como você disse, teoricamente não seria passível de discussão, né? Uma celeuma, como você disse, passível de discussão sim, mas aquela rinha, né? Até no Facebook teve umas discussões assim, eu só fico observando, não falo nada não, só fico ali, nem comento, só observo. Assim, tem algumas posições supralapsarianas que são heréticas mesmo. Isso aí para mim é um problema. São heréticas. Outras não são heréticas. Mas há posições que são realmente heréticos. A cristológica ela é bem problemática. Por outro lado, né, muitos supralapsarianos, principalmente os mais heréticos, costumam acusar os infralapsarianos de arminianismo. Aí gera outro problema. Né? Que ninguém quer ser arminiano. Que você até postou aquele texto, né? Que a arma fica apontada para eles, né? Sim. Nesse caso. Aquele seu texto é muito bom, aquele texto. Eu estava até lendo esses dias mesmo. Geralmente eu sempre recapitulo. Eu jogo lá Francisco Tourinho, aí jogo lá supralapsariano. Aí aparece. Aquele texto é muito bom. Mas só para a gente. Só para pontuar aí para o pessoal que não tem tanta afinidade assim, pessoal, gente que não leu o livro do Tourinho, pelo amor de Deus, vou fazer igual não lembro quem que falava, você não pode passar dessa vida sem ler esse livro, é o Jonas Madureira? Acho que é o Jonas Madureira que falava isso. Não passem. Então, uma pergunta que me pediram, né? Você já respondeu, mas só para ratificar isso. Por que toda essa explicação que você deu, justamente a questão da lógica, cronológica, mas por que até, não vou dizer assim, arminianos talvez não tenham tanta afinidade com a questão da erudição mesmo teórica, e outros fazem de desonestidade mesmo, são desonestos. Mas por que continuam nos acusando que o calvinismo só pode... por que o calvinismo só pode, Deus, né? Só pode conhecer o que ele decreta, porque é justamente o que você falou. O calvinismo, um arminiano, geralmente, eu já ouvi até arminianos famosos aí, né? Falar que isso é uma heresia, isso aí é um erro grave, Deus conhecer somente o que ele decreta. Deus conhece todas as coisas, mas nem tudo que ele conhece, ele decreta. Por que eles ainda insistem nisso? Eles geralmente, a defesa é a questão da justiça de Deus, né? É sempre a justiça. Por que há essa crise? Na sua verdade, visão? Essas afirmações, elas são baseadas na ignorância. Assim, pode ser que tenha, porque eu não sou onisciente.
Né? E tem muita gente boa aí que não aparece na internet, que está enfurnado em algum quarto estudando, ou que apenas dá aula na igreja, ou em algum seminário, por aí. Desses, eu não sei. Agora, dos que eu conheço, mesmo os mais famosos, na internet, e dos autores que eu já li, mesmo em nível internacional, não há um só arminiano que tenha lido absolutamente qualquer coisa sobre calvinismo da forma correta. Até o Roger Olson também? Ele lê como... Roger Olson é um dos piores, na verdade. Não, porque olha, para você ler Calvino e ler também calvinismo, você tem que ler com uma mentalidade medieval. Sim. Começa daí. E você tem que ter familiaridade com os termos técnicos daquela época, com o modo de falar. Sim. E assim, obviamente, eu não vou colocar a culpa somente em Olson. Os calvinistas modernos também cometem muitos erros. Sim. Também desconhecem o calvinismo. Principalmente aí a culpa é... Os calvinistas modernos ratificam os erros cometidos pelos arminianos. Até pregadores famosos. Né? São amadores. Depois, vão pegar aí o vídeo. Porque quer ser. Não quero ser. Não quero ser. Vou provar qualquer um que não é. Quem já debateu comigo, inclusive eu tive a oportunidade de debater com grandes arminianos também, está lá no meu canal. Vi lá o Vailate. Eles conhecia absolutamente nada sobre calvinismo, porque você ler um material e não entender é o mesmo que não conhecer. Sim. A questão, a pessoa, mas eu li Calvino, mas não entendeu, é como se não tivesse lido. Sim. Você não conheceu a coisa, você não conheceu o objeto. É como um daltônico olhando para o vermelho, ele não conheceu o vermelho. Não interessa se ele viu. Ele não conheceu. Então, quando eu falo que arminiano nenhum no Brasil, dos que eu conheço, conhece calvinismo, aí você pode colocar, não vou citar nomes, por questão de ética, mas apareça qualquer um. Quando eu digo que não sabe, é porque eles não entenderam o que leram. Isso, aqueles que leram. Não é aqueles que não pegaram... Porque assim, você abre o site arminiano, é um texto copiado do outro. Se você comparar, é verdade. Eles apenas mudaram algumas palavrinhas, mas as referências são as mesmas. Até as referências adulteradas são as mesmas, cara. É impressionante. O Martinez pegou uma fonte adulterada do Dave Hunt e colocou no site dele. Todos os sites arminianos reproduziram a mesma coisa, a mesma fonte do Martinez. Eles não pesquisaram, nenhum deles leram. Porque se eles fossem ler, já tinham visto que era adulterado. Porque no Brasil não tem nenhuma instituta falando, por exemplo, que Deus, pelo seu próprio prazer, decretou a queda de Adão. Não existe essa passagem das institutas. Não existe. E no original. Mas está lá. E o pessoal vai reproduzindo. Isso o pessoal que diz grande. Um dia desse eu vi um site, que é um site enorme, arminiano. Deus amou o mundo. Aí estava lá, falando sobre a existência do livre-arbítrio. Quando eu for olhar, tem um texto de Tomás de Aquino. Meu Deus do céu, Tomás de Aquino, ele ia infartar com o comunismo. Tomás de Aquino, ele usava o termo livre-arbítrio da mesma forma que Turrentinho usava. Sim. Aquele livre-arbítrio não é livre-arbítrio libertário. Sim. É um livre-arbítrio determinado mesmo. É o mesmo que nós calvinistas defendemos. Sim. Né? Claro, vai ter calvinista moderno defendendo o mecanicismo. Vai ter calvinista moderno defendendo o que eles chamam de livre agência, algo que não existe nos reformadores. A maioria, tá? A maioria, sim. A maioria. Eu fui explicar, essa questão aí só esclarecendo aqui, de conhecer o que decreta, isso aí não é verdade. Não é verdade. Se você pegar qualquer manual calvinista, eu vou assumir aqui que
realmente nas Institutas, Calvino não trabalha isso de forma didática, não trabalha isso, nós chamamos de lógica informal, né? Ele trabalha isso dentro do texto, ele não trabalha colocando os termos e fazendo silogismo, como, por exemplo, Turrentine faz. Mas se você vai em Turrentine, se você vai em John Owen, aqui mesmo nesse livro, ó, é um livro pequeno, cadê o livro? O livro foi ali para cima, ali, para naquela lá. Você sabia que eu estou conseguindo pegar dele? Vai cair a prateleira. Ó, você pegar esse livro aqui, esse livro vai trabalhar muito bem essa questão. Sim, sim. E também as Institutos de Turrentine, que é o compêndio, né? Tá aqui como compêndio. Compêndio, você pode compêndio. Anonimática. Sabe um lugar onde você vai achar isso aí? Até na sistemática do Strong, aquela sistemática batista. Que é sim. A Bíblia dos Batistas, né? Eu tenho a primeira sistemática que eu ganhei, né? Eu ganhei essa sistemática. Essa aí eu vou assumir que lá eu não parei para ver nem Strong, não. Mas agora eu vou até parar para ver. Não é uma boa sistemática calvinista. Apesar de ser calvinista, mas não é uma boa sistemática calvinista. Mas até lá tem. Caramba. Né? Então, assim, o que nós dizemos que Deus conhece o que decreta, só conhece o que decreta, é aquilo que acontece no tempo. Isso. Não é aquilo que poderia acontecer no tempo. Sim. Aquilo que poderia acontecer no tempo, Deus conhece por aquilo que ele poderia decretar. Sim. Ora, se Deus conhece a si mesmo, ele sabe tudo que ele poderia fazer. Sim. Que são possibilidades infinitas. Né? São possibilidades infinitas. Então, Deus conhece tudo aquilo que ele poderia decretar. Ora, quando Davi pergunta para Deus, Senhor, se eu fizesse tal coisa, se eu fizer tal coisa, vai acontecer isso? Ora, Deus sabe porque Deus sabe também que ele poderia ter decretado esse evento que Davi falou. Então Deus sabe, sim, se você fizesse isso, ou seja, em outras palavras, eu estou dizendo, se eu tivesse decretado isso, isso realmente aconteceria. Eu também decretaria tal coisa. Então Deus conhece aquilo, veja bem, ao conhecimento necessário de Deus, chamado conhecimento natural, sim, ou também chamado de conhecimento de simples compreensão. Ou, como está no livro aí, no livro está conhecimento de simples inteligência. Né? Eu coloquei esse nome, simples inteligência, porque aqui no Brasil ele é traduzido, em todo lugar ele é traduzido assim, simples inteligência. Você vai pegar no Owen, é simples inteligência, você pega no Strong, é simples inteligência, você pega no Turrentine, é simples inteligência. Só que assim, a palavra mais apropriada, que eles pegaram do latim e jogaram em simples inteligência. A palavra mais apropriada é simples compreensão. Sim. É simples compreensão. Eu não coloquei isso no livro, porque realmente não tem nenhuma referência, eu estava querendo ser o mais ortodoxo possível. Então eu repeti o que outros já falaram, né? Você procura ser bem didático também, né? Fica bem claro. Isso. Então você tem um conhecimento de simples inteligência, ou de simples compreensão, em que Deus conhece tudo aquilo que é necessário ele conhecer. O que é necessário Deus conhecer? Deus deve conhecer todas as verdades necessárias, ou seja, que não pode existir outro Deus como ele, que 1 mais 1 é igual a 2, as leis da lógica, né? Então, isso daí são verdades necessárias. Coisas que ele não pode fazer, por exemplo, Deus não pode negar a si mesmo, Deus não pode mentir, tudo isso são verdades necessárias. E ele também conhece em si mesmo tudo aquilo que ele poderia fazer, porque ele é onipotente. A primeira coisa que ele conhece é a ele mesmo. Deus conhece primeiro a ele mesmo. Então, ele conhece, né? Ele mesmo ele conhece tudo aquilo que ele poderia fazer. Ali então é o fundamento dos futuríveis. Ou seja, dos mundos possíveis. Tudo aquilo que poderia acontecer. Ele poderia criar um céu cor-de-rosa? Poderia. Pô, vamos ver no mundo aqui que o céu é cor-de-rosa. Beleza. Vamos ver no mundo que o céu é verde. Vamos ver no mundo que não existiu queda. Num mundo que todos vão para o inferno. Jesus não vem salvar ninguém. Ou seja, existem uma infinidade, né? Ou seja, poderia até existir um mundo em que os eleitos de hoje são reprovados. Nesse outro mundo, os reprovados são os eleitos, né?
Podia trocar tudo. Poderia. Poderia. A vida poderia. Né? Poderia um monte de coisa. Só que Deus decidiu criar dessa forma. Aí, pelo conhecimento de visão, né, o conhecimento livre de Deus. Por que é conhecimento livre? Porque Deus poderia simplesmente não tê-lo. Porque Deus poderia, embora ele sempre soubesse tudo aquilo que ele poderia criar, ele poderia nunca criar. Porque a criação não existe por necessidade. Sim. Então, se Deus decidisse nunca criar, Deus nunca teria presciência de eventos futuros. Ora, lógico, não ia ter eventos futuros. Então, Deus nunca teria conhecimento. Então, essa é a lógica. Então, é chamado de conhecimento livre, porque Deus livremente decidiu ter esse conhecimento quando ele decretou aquilo que aconteceria no tempo. Deus é o Senhor do tempo. Basta a pessoa pensar assim. Deus é o Senhor do tempo. Ele criou o tempo e ele é o fundamento desse tempo. Sim. Se ele é o fundamento do tempo, ele é o fundamento da existência, ou seja, nele tudo subsiste. Nele nos movemos, nele somos e nele existimos. É isso que Paulo fala. Se aquilo que sustenta o ser deve sustentar também o operar das coisas. Porque toda operação vem do ser. Ora, isso aí é Bíblia. A Escritura fala de uma fonte amarga não pode sair uma água doce. Por quê? Porque o ser da coisa é amargo, então a operação dela vai ser amarga também. Paulo fala, se a raiz for santa, as ramas também serão. Porque o ser da coisa é santo. Então a operação dela também vai ser santa. Ah, uma árvore boa vai dar fruto bom. A árvore ruim vai dar fruto ruim. Tem 1 trilhão de passagens dessas na Escritura, em que confirma que o ser, a operação é resultado do ser. Então, quem sustenta o ser deve sustentar também o operar. Ora, se Deus me sustenta, Deus te sustenta, então todas as tuas operações também são determinadas por Deus. Isso aí, amém. Você entender isso, é filosofia básica, e não é uma filosofia de homens. Isso daqui é uma observação simples da realidade. É como eu dizer que esse copo aqui é de vidro. Ó. É vidro e acabou. É pouquíssimo isso aqui que é de vidro. É a realidade, é um fato. É um fato. É um fato. Então, você negar que Deus determina todas as coisas, é você negar que Deus sustenta todas as coisas. Isso transforma a criação em um Deus por si mesmo. Sim. Inclusive, quando eles dizem que a criação determina a si mesmo. Né? Sim, que é um problema. Então, na teologia que não é calvinista, basicamente todas elas, que são pouquíssimas aí, existem vários deuses. É uma teologia maniqueísta. Existe um Deus bom e a criatura, que é um outro tipo de Deus aí que produz a maldade, produz os atos pecaminosos. E que há essa relação de tensão, né? Entre Deus e a sua própria criação. Nós não acreditamos nisso, nessa relação de tensão. As coisas acontecem pelo firme propósito de Deus. Embora às vezes a gente não entenda como isso acontece, né? Moralmente, assim, na nossa cabeça, né? Sim. A cabeça é tão miudinha, rapaz, né? Sabe? Minha filha, rapaz, as coisas que ela faz, eu tô tentando entender as coisas de Deus. É verdade. Que lindo. Mas Mas é exatamente isso. E as pessoas confundem muito essa questão que você disse da nossa falta de compreensão mesmo, humanamente falando, que a gente, claro, não compreende todas as coisas que Deus faz, mas às vezes jogam isso sempre para o mistério, né? É o que os calvinistas modernos fazem. A questão, se você perguntar qual é a relação do decreto e responsabilidade humana, né? Da soberania de Deus e a responsabilidade humana, a maioria vai te responder um mistério. Eu perguntei isso para um calvinista famoso numa conferência, um dos maiores aí, né? E o que ele me respondeu foi isso, que era um mistério. Isso há muito tempo atrás. Como então, assim? Na verdade, é porque dentro da teologia brasileira, nós herdamos muito da teologia norte-americana. E a teologia norte-americana, ela é anti-escolástica. Por essa ruptura que os Estados Unidos fez com a Europa.
sendo anti-escolástica, a teologia brasileira também é. Ainda mais que se associa o escolasticismo ao catolicismo romano. Exato. É muito então, assim. Muitos teólogos modernos, eles abandonaram a teologia, a tradição reformada e passaram a se comportar como anabatistas. Ou seja, são biblicistas. Então, se a Bíblia não diz aqui, não tem um versículo dizendo como é que se dá a determinação divina, a liberdade humana, pronto. Então, a filosofia também não vai ajudar a resolver, então, é um mistério. Ou seja, aquele negócio onde a Bíblia cala, me calo também. Não é assim. É o jargão. É para a teologia clarificar essas coisas. É para a teologia clarificar aquilo que é obscuro. Não tem nada de errado nisso daí. Inclusive, deduzindo diretamente da Escritura, né? Sim. Então, assim, voltando para a questão da ordem lógica dos decretos. Já perguntar sobre isso daí? Vou perguntar agora. Uma pergunta. Eu estava esperando. Estava esperando a dele. Então, a questão eu acho que antes de eu fazer a pergunta, por que a ordem do decreto infra para você é que faz mais sentido em relação às outras, eu só queria que você clarificasse aqui para a gente a questão da vontade antecedente e consequente, porque muita gente também tem dúvida em relação a isso, não consegue entender. E aí, unindo a essa pergunta que eu te faço agora, é justamente o porquê que a ordem infra faz mais sentido para você, porque você tem esse entendimento. Então, essa questão da vontade antecedente e consequente, ela existe em todas as doutrinas que não são calvinistas. E existe também no calvinismo. Porém, nós, calvinistas, entendemos a vontade antecedente e consequente de uma forma diferente, um pouco diferente. Sim. Apesar de que há tomistas, católicos romanos, que entendem igual nós. Né? Tem a ala deles lá que erra menos, né? Os tomistas banhesianos são bons com relação a isso daí. Então, já dizia, né, São João Crisóstomo, ele já falava sobre a questão da vontade que antecede uma vontade que é depois, né, pós alguns eventos. Porém, ele não deixa muito claro o que ele quer dizer com isso, porque ele fala de uma vontade verdadeira, só que quando ele vai citar os versículos, ele acaba falando de uma vontade de preceito. Então, a gente fica um pouco confuso sobre o que ele realmente quis dizer. A questão é que foi João Damasceno que realmente formulou essa parada aí de vontade antecedente e consequente. Ele queria dizer o quê? Que Deus, ele quer realmente uma determinada coisa. Mas na condição, mas atendida a determinadas condições. Se não é atendida a determinadas condições, então a sua vontade agora consequente será na medida da condição, se for atendido ou não. Uhum. Por exemplo, Deus quer salvar todos os homens, mas na condição que creiam. Se crerem, Deus salvará os que creem. Os que não crerem, Deus não salvará os que creem. Então, esse modo de ver a vontade divina com relação à vontade salvífica universal, em relação a outras coisas também, foi seguido por todo mundo depois dele. No caso, Lombardo, Tomás de Aquino, Molina, Armínio, todo mundo usa São João Damasceno como fonte, embora com algumas variações, né? Você vai ter várias variações. Sim. Você vai ter pelo menos 9, já contei 9, né? Que eu consegui conhecer. Caramba. 9 variações de vontade antecedente e consequente. Mas assim, basicamente, vontade antecedente, eles acreditam no seguinte, que na emissão dos decretos divinos,
há uma espécie de decreto predeterminante na vontade antecedente. Ou seja, que Deus agora ele emite um decreto chamado decreto predeterminante. Então, por uma vontade antecedente, Deus emite graças sobre todas as pessoas, que não necessariamente são graças iguais. Tá? Deus pode emitir graças mais poderosas sobre um, menos poderosas sobre outros, mas mesmo essas graças menos poderosas, aquelas pessoas têm o suficiente para crerem e serem salvos. Sim. Aquele que crê, para aqueles que creem, Deus agora prevê quem creu e quem não creu, e ele agora emite um decreto de eleição e de reprovação. Sim. E isso já fundamentado no decreto da morte de Cristo, Sim. que antecede a eleição e reprovação. Né? É claro que esses decretos predeterminantes de vontade antecedente, eles acontecem também logicamente, ou seja, não é momentos cronológicos, né? Momentos lógicos também, posterior à queda. E é o decreto de criação, né? O decreto de criação, o decreto de queda. Aí está todo mundo em estado de queda. Então, há o decreto de morte de Cristo. Fundamentado na morte de Cristo, vai ter uma graça para todo mundo, porque a morte de Cristo é pela humanidade inteira. Então, você vai ter graças aí distribuídas. E aqueles que aceitam a graça vão ter agora, alguns vão ser alvo do decreto de eleição, outros ser alvo do decreto de reprovação. Isso daí é o que eles chamam de vontade antecedente, vontade consequente. Porém, o que nós calvinistas dizemos com relação a isso? Podemos aceitar a vontade antecedente e consequente dessa forma? Podemos, na medida em que essa condição de crer e não crer não seja uma condição na própria criatura, mas seja uma condição no próprio Deus. Ou seja, desde que todos creiam, isso é um fato, né? Todas as pessoas do mundo creem, todo mundo ia ser salvo. Isso é um fato. Sim. Né? Mas Deus é aquele que concede a fé. Então, Deus mesmo atende à condição daquelas pessoas que serão salvas. Se for assim, não há problema. Ou seja, na vontade antecedente, Deus quis salvar aqueles que creem. Aqueles que crerão. Quem é aqueles que crerão? Aqueles que Deus dará a fé. Beleza, você salva. Os outros, Deus deu uma condição, mas não deu a fé. É um modo de pensar. Aceito por alguns calvinistas. Né? Ou seja, que algumas pessoas receberam uma graça que deu a elas um certo poder, mas não deu a ela o agir. Ou seja, ela realmente não teve sua coração aberto. Ela não foi salva. Esse é um modo. O modo como que eu expliquei agora há pouco, ele não pode ser aceito quando acondiciona a própria criatura. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela só existe duas. Todas as outras são variações dessas vontades. É a vontade de decreto, ou chamada também vontade de beneplácito, e a vontade de signo, também chamada de vontade preceitual. Né? Só que essa vontade preceitual, eu acho inapropriado esse nome, vontade preceitual, que a vontade de signo, a vontade preceitual é apenas uma das vontades de signo, sabe? Mas como é a principal, geralmente o pessoal usa como sinônimo de vontade de signo, mas não é sinônimo, sim, exatamente sinônimo. Beleza. A vontade de decreto, gente, o que os tomistas, por exemplo, dizem, tomistas, molinistas, arminianos, eles acreditam que essa vontade antecedente, ela é uma vontade de decreto. E é aí que está o problema. Porque a vontade de decreto em Deus, ela se identifica com o próprio Deus. Ela é o próprio Deus disposto. Sendo o próprio
Deus disposto, ela é uma vontade infalível. Ninguém pode resistir a Deus. Deus é onipotente, então ela é uma vontade onipotente. Então como é que eu posso dizer que por uma vontade de decreto Deus quer salvar todas as pessoas? Ora, pelo efeito, sabe-se que essa vontade não é onipotente, porque nós, pelo efeito, sabemos que nem todas as pessoas são salvas. Sim. Então essa vontade antecedente, ela não pode ser uma vontade de decreto. E é aí que nós calvinistas nos opomos. Opa, essa vontade antecedente não é uma vontade de decreto. A não ser que desde sempre Deus já tenha planejado salvar somente os eleitos. E a vontade antecedente dele tenha sido essa. Uhum. Aí sim. Então o que os calvinistas resolveram em relação a isso daí? Que a vontade salvífica universal, ela é uma vontade de preceito. Uma vontade de digno. Então, prova-se da seguinte forma. Cristo manda pregar o evangelho a toda criatura. Mesmo sabendo que todas as criaturas não serão salvas. Sim. Aquele que prega o evangelho, ele prega na intenção de que todos sejam salvos. Mas ele tem se todas as pessoas não forem salvas, ele não vai se surpreender com isso. Porque está previsto já na Escritura que muitas pessoas vão para o inferno. A pregação do evangelho, mesmo Jesus que pregou, teve gente que não ouviu. Sim. A mensagem de Jesus. Né? Então imagina eu, não é verdade? Então, a vontade salvífica universal é uma vontade de preceito. Por quê? Porque é dever de todos os homens crer no evangelho. Mesmo aquele que nunca ouviu, é dever dele crer no evangelho. Por quê? Porque todo homem é perdido e todo homem tem a obrigação de crer caso ele queira ser salvo. Então é uma vontade preceitual, ela não é uma vontade de decreto. Então não existe essa ideia, e isso independe de qualquer facilidade que Deus dê para o homem. Porque a pessoa, mas para Deus querer salvar todos os homens, não seria justo se todos os homens tivessem oportunidade. Não. Esses homens, aqueles homens que nunca ouviram o evangelho, eles vão ser culpados ainda assim. Eles vão ser culpados, talvez não sejam culpados, do pecado de negar a Cristo. Talvez. Porque são ignorantes a respeito de Jesus. Mas ainda são culpados de todos os outros pecados que cometeram na vida. E nunca aceitaram Jesus, então não tiveram os pecados expiados. Vão para o inferno. Exatamente. Boa. Aqueles que ouviram o evangelho e negaram o evangelho, eles são apenas culpados de mais um pecado. É mais um que acumula ali. É por isso que a situação deles é pior. Porque eles acumularam um pecado a mais. E tem aqueles que ouviram o evangelho. Todas essas pessoas, elas são inexcusáveis. Mesmo aquelas pessoas que nunca ouviram o evangelho, elas também são indesculpáveis, porque elas são pecadoras e são perdidas. E se não fossem perdidas, não precisavam da salvação do evangelho. Elas são perdidas sim. E elas vão para o inferno sem nenhuma oportunidade de salvação, meu amigo. Oportunidade no sentido de que se Deus quisesse que o evangelho chegasse a essa pessoa, chegaria. Sim. Né? Então, Agostinho, por exemplo, ele vai ser tão radical nesse sentido, e como ele acreditava que as crianças não batizadas iriam para o inferno, né? Ele usa justamente esse argumento. Ele vai dizer o seguinte: a criança não pode resistir ao evangelho. A criança não pode resistir à graça, porque ela sequer tem a razão para que se possa resistir. Ainda assim, a criança que não é batizada vai para o inferno. Por quê? Aí ele conclui: porque não é a resistência da graça que leva a pessoa ao inferno, senão que a não concessão dessa mesma graça. Porque se Deus quisesse salvar aquela criança, ele salvaria. Porque aquela criança nunca iria resistir à graça de Deus. Porque ela nem tem razão para isso. Deus podia lá mandar uma graça e transformar aquela criança. Sim. Né? E ele ainda fala assim, que as crianças, quando são batizadas, elas geralmente choram. Né?
Aí ele fala, e as crianças batizadas geralmente protestam contra o batismo. Ele fala assim, né? Protestam contra o batismo chorando. Né? Ou seja, as crianças que tentam resistir ao batismo, ainda assim são salvas pela graça. Ou seja, a graça ela realmente é irresistível. Esse é o argumento de Agostinho. Tá? Eu não estou dizendo que é o meu argumento, não. Estou dizendo que é o argumento de Agostinho. Ele usa para realmente mostrar aí que há eleitos e há reprovados. Então, essa questão da vontade antecedente, consequentemente, para nós, quando se fala assim, Deus quer salvar todos os homens? Quer, preceitualmente. Por uma vontade de decreto, Deus só quer salvar os eleitos. Por uma vontade de signo ou de preceito, Deus quer salvar todos os homens. Então, o texto de 1 Timóteo 2,4 para nós pode ser interpretado se, por uma vontade de decreto, entendemos que todos ali são todos os tipos de pessoas, não todas as pessoas sem exceção. Sim. Mas se por uma vontade de preceito, podemos entender todas as pessoas sem exceção. E o texto ali, ele é um texto que ele é todo preceitual. Ele começa dizendo, orem pelos reis. Sim. Isso é o quê? Um preceito. Né? Você mandar alguém orar, né? Um preceito. Uhum. Aí ele fala, orem pelos reis, orem por fulano de tal. Aí ele fala, porque é da vontade de Deus que todos sejam salvos. O que Paulo está dizendo é que, da mesma forma, ele está dizendo o seguinte, ó, é da vontade de Deus que vocês orem pelos reis. Isso é preceito. É da vontade de Deus que as viúvas façam tal coisa. E é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Ou seja, é da vontade de Deus que vocês preguem o evangelho a todas as criaturas. É da vontade de Deus, ou seja, isso aqui é para nós. Aquelas indicações é para o nosso mundo. Não trata de uma vontade de decreto. Ou seja, ele não está falando do que Deus vai fazer no mundo. Ele está falando do que nós devemos fazer no mundo. Esse é o tema de 1 Timóteo 2,4. Tanto é que depois desse versículo, são dados vários outros conselhos, vários outros preceitos no capítulo inteiro. Que depois eu acho que ele fala das viúvas, ele fala das jovens. Sim. Fala de classes ali. Ele é transpeitual e o indivíduo coloca uma vontade de decreto bem no 1 Timóteo 2,4. Né? Isso aí, tem vários argumentos contra esse posicionamento de 1 Timóteo 2,4. Entre Novo Testamento e Antigo Testamento. Você não tem essa ordem de arrependimento universal no Antigo Testamento. Só aparece no Novo Testamento. Isso prova que é uma vontade preceitual, porque a vontade preceitual pode mudar. O que não pode mudar é a vontade de decreto. Você pega, por exemplo, as leis cerimoniais no Antigo Testamento, mudaram em relação ao Novo. Por quê? Porque eram preceitos. Os preceitos podem mudar. E é por isso que no Antigo Testamento, nós não temos ordem de vontade salvífica universal. Você não tem nenhuma ordem de prega o evangelho a toda criatura. Onde é que estava essa ordem no Antigo Testamento? A revelação de Deus era somente para o povo de Israel. E o texto bíblico é claro com relação a isso daí, que o mistério do evangelho está sendo revelado agora, naquele momento. Sim. Agora para nós, no Novo Testamento. E ninguém fica contestando os perdidos, né? Ilumina todo homem. Os homens são iluminados quando Cristo vem ao mundo. É isso que tem. Então, essa ordem de salvação universal e essa vontade de salvação universal, ela necessariamente deve ser preceitual, porque ela muda no decorrer do tempo. Sendo que a vontade de decreto ela não pode mudar. Por quê? Porque a vontade de decreto ela é o próprio Deus disposto e em Deus não há sombra nem variação de mudança. Então ela não pode ser uma vontade de decreto. Ela vai ter que ser uma vontade de signo. Tá? E assim nós respondemos muito mais adequadamente esse dilema de vontade salvífica universal e a questão do decreto de Deus do que todos os nossos adversários. Isso no meu ver. Sim. Eu até formulei aqui a questão do rompimento. Tá tentando pegar aqui, eu já achei. Questão do rompimento, que no seu livro você aponta o seguinte, eu até formulei uma pergunta. Por que o rompimento da vontade antecedente, já justamente nesse tema, impõe passividade em Deus? Porque você coloca isso no livro, né? Que o rompimento da vontade antecedente impõe passividade em Deus. E, unida a essa pergunta, uma vontade salvífica universal, que é exatamente o que você falou,
faz sentido em uma ordem lógica? Então, uma condição fora de Deus, na coisa querida, como eles falam, ou seja, na criatura, essa condição, condição tal só existe na indeterminação. Se eu disser para ti, Andrei, se tu sair de casa amanhã, tu vai pegar chuva, que vai chover, que eu tô sabendo que vai chover. Ou seja, esse se, eu estou dizendo aqui que sei o que vai acontecer caso tu decida sair. Mas eu não sei se tu vai sair mesmo, porque eu estou dizendo um se. Né? E o que é um se? O se, sendo indeterminado, ele pressupõe ignorância. E a pressuposição de ignorância só existe para as criaturas. Então, quando Deus fala, ou o apóstolo, ou Deus, o próprio Deus fala, se perseverar até o fim, vocês serão salvos. Se creres, serão salvos. Esse se não se aplica para Deus. Esse se aplica para a criatura. Então, não se pode falar de uma vontade antecedente e consequente, que é algo do decreto divino, ou seja, algo relativo ao próprio Deus, e colocar uma condição aí no meio, que é algo próprio das criaturas. Isso aí é misturar as ordens. É você levar o que está aqui embaixo para cima e pegar o que está acima e trazer para baixo. Você não pode misturar as ordens. E para Deus não há ignorância. Não há ignorância. Não pode haver um si. Então, se eu digo, Deus, na vontade antecedente, há os decretos predeterminantes, que Deus dispõe as suas graças, e se pessoa aceitar a graça, não põe impedimento à graça, olha o cisão, o si, bem, ó. Se pessoa muito estranho. Não põe impedimento à graça, Deus agora, com uma graça cooperante, vai fazer com que essa pessoa, como é que é? Agora, vai justificar essa pessoa, né? Agora com atos, fazendo com que ela tenha atos salutíferos, né? Porque tem esse processo de justificação dele lá, né? Que é a preparação, depois uma justificação por imputação também, igual nós cremos, né? Que envolve a criatura, e depois um terceiro estágio da justificação, que é um processo de realmente você se tornar um homem bom, né? Que aí eles também chamam de justificação, né? Que aí envolve tanto fé como obra. Então, assim, esse si, ele não pode caber em uma vontade antecedente e consequente, porque ele só existe para o homem. Então, isso é apenas uma descrição dos eventos como acontece aqui na Terra. Não tem nada a ver com Deus. Se eu digo para ti aqui, ó, e tem o arminiano comete esse erro também. Como é que é isso daí? Há sempre esse debate entre arminianos e calvinistas se a justificação, tentando colocar bem um negócio aqui, peraí, se a justificação precede ou não a fé, né? Há sempre esse debate. O que acontece primeiro? A justificação precede a fé? Aí, a justificação precede a fé? O arrependimento precede a fé? Como é que é isso daí? Sempre há esse debate. E aí, quando você vai ver o que o arminiano ensina, ele vai dizer o seguinte, que a fé precede o arrependimento, que precede a justificação. Por quê? Eu estou sentado aqui, meu amigo, eu pregando o evangelho, qual é a primeira coisa que eu vejo? É a fé, a pessoa dizendo, eu aceito. Sim. Depois você vê os frutos daquela pessoa. Aí você vai pensar, essa pessoa foi regenerada. Sim. Né? Essa pessoa foi regenerada, é assim. Então, essa visão arminiana é a visão que nós temos da descrição dos eventos aqui na Terra.
Primeiro a fé, depois a regeneração, a fé, arrependimento, regeneração. É assim. Mas no âmbito divino, a graça deve preceder com a regeneração antes da fé. Só que eu não vejo a graça. Eu não vejo a regeneração antes da fé, eu vou ver depois. Então, quando eu digo que a regeneração ela é após a fé, e a Bíblia às vezes trata dessa forma, está correto, mas sob o nosso ângulo aqui, das criaturas. Uhum. Não com o ângulo de Deus. Por o ângulo de Deus, a graça precede a fé, né? Ele regenera antes da atitude de crer da criatura. Isso aí também é bíblico, mas do ponto de vista de Deus. Então, assim, quando o arminiano ele quer colocar em Deus uma regeneração após a fé, aí ele comete esse mesmo erro aí. Ele mistura a descrição dos eventos como nós conhecemos aqui na Terra, humano, com o evento de acordo com a visão divina. Então, por exemplo, para Deus não há perda de salvação, porque Deus já sabe o final de cada pessoa. Não tem. Para mim e para ti há perda de salvação, porque a gente não conhece aquela pessoa, a gente pensa que aquela pessoa é salva, daqui a pouco ela está desviada ali na frente. Então, como eu pensava, como na minha mente, aquela pessoa, se se mantesse na posição que ela estava salva. Sim. E eu tenho uma obrigação de crer que todo aquele que crê é salvo. Sim. Crer batizado é salvo. Mas às vezes a gente se engana. Mas Deus não se enganou nunca. Então, quando o calvinista diz que a salvação é perpétua, isso é na visão divina. Na visão humana, nós sabemos que a pessoa pode perder a salvação. Na visão humana. Porque eu sou ignorante do futuro. Não posso afirmar nada sobre o futuro de alguém de forma taxativa. Porque eu não conheço as mentes e corações das pessoas. Deus conhece, ele não erra. Então a gente não tem como perder, uma vez que ele decidiu que você será salvo, você vai perseverar até o final. Pronto, não tem perda de salvação nesse sentido aí. Com relação à vontade antecedente e consequente, há esse erro filosófico, erro teológico e um erro até metafísico, que confunde as ordens. Uhum. À medida em que eu falo, Deus emitiu graças predeterminantes. Se fulano de tal não põe impedimento, esse se aí, que se, cara? Como assim, tipo, se? Para quem é esse se? Porque... Se for para Deus, Deus é ignorante. Ora, Deus é ignorante, então ele está recebendo a informação de fora. Isso põe passividade em Deus. Mas se esse se for para a criatura, então isso só vale para o nosso ângulo. Não vale para Deus. Então não pode ser vontade antecedente e consequente aí. Você está usando a vontade antecedente e consequente para descrever eventos humanos. Você não está falando do transcendente. Então esse daí é o grande erro desse esquema de vontade antecedente e consequente. Ele é impossível se ele for verdadeiro, Deus é ignorante dos fatos futuros. A não ser que tente inventar uma forma de Deus conhecer sem decretar. E aí vai ciência média, pré-ciência simples. Aí os caras vão inventar um monte de formas aí de Deus conhecer sem decretar. Conhecer infalivelmente um evento futuro sem decretar. Sim. Aí, meu amigo, aí vai viajar até... Mas aí cai naquilo que eu tinha falado no início, né? A questão da própria incoerência mesmo, lógica e do próprio ser de Deus. Assim, a maioria das pessoas concordam com os atributos de Deus. Quando você vai ler, por exemplo, a teologia sistemática calvinista ou arminiana, quando vai falar dos atributos de Deus, praticamente assim, não diverge tanto, mas quando vai para a questão da formulação prática, ou de como isso acontece realmente, que é aí que vai acontecendo as gafes, vamos colocar assim, né? As gafes, assim, as incoerências. Só pra, já tá 1 hora aí, ó, já passou rápido. Passa rápido. Mas só para a gente, não vou me alongar muito, mas só para a gente tirar algumas conclusões, eu vou pegar um pouquinho no pé dos supra, daquilo que eu tinha falado anteriormente. No decreto da eleição, Torinho, Deus elege as pessoas. Não, desculpa.
Alguns supralapsarianos dizem que o primeiro decreto, aquele problema lá do cristológico, pertence à morte de Cristo. Você disse que isso é errado. Isso não elimina a expiação limitada? Eu estou baseado no texto que eu gostei muito que você postou. Você poderia discorrer um pouquinho para a gente? Por que você não concorda? Que isso é a maioria. Agora, alguns estão formulando que o primeiro decreto seria a glorificação de Deus, né? Não sei se você já viu isso. Não Mas eles... tem isso aí. Tipo, todo mundo pode dizer isso daí, né? Que é glorificar a Deus. Exatamente. Isso aí não é um problema. Não é um problema. Ninguém faz teologia para não glorificar a Deus. Sim. A não ser que seja isso. Né? A pessoa bota lá a glória de Deus se apossando de uma coisa como se ele fosse os únicos a querer isso, glorificar realmente a Deus. É tipo uma piedade, né? É tipo uma piedade, né? A questão se faz sentido, pô, tá falando. Sim, exatamente. Então, o supraquistológico, ele tem dois problemas. Eu não sei nem qual é o pior dos dois. Não, o pior é o segundo. O pior é o segundo. O primeiro problema do supracristológico é esse que você falou. Uhum. Uma vez que a morte de Cristo ela é decretada, antes de tudo, porque para Cristo ser o primeiro eleito, ele deve também ser já tá na figura de cordeiro. Uhum. Ele deve estar na figura de cordeiro, porque ele é eleito para isso. A Escritura, quando Cristo ele é interrogado por Pilatos, né? Pilatos pergunta para ele o seguinte: tu és rei? Aí ele fala: sou o rei, só que o meu reinado não é desse mundo. Foi para isso que eu vim, para isso que eu nasci. Ou seja, Cristo, ele é Cristo quando está debaixo de um decreto divino e dentro do plano da execução das coisas na humanidade, ou seja, dessa coisa ad extra. Né? Não estou falando do aspecto intratrinitário, né? Uhum. Ou seja, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de como Cristo é gerado no sim, Pai. Sim. Uhum. Mas na figura do Cristo com o plano de Deus para a criação. Cristo já deve ser visto como um cordeiro. Sendo ele visto como o cordeiro, ele sendo o primeiro eleito, não havendo ainda eleitos reprovados, Cristo deve morrer por todos. Por quê? Porque não existe o objeto da morte, o objeto da misericórdia, naquele momento. A não ser que se divida em duas fases aí, vamos dizer, né? Primeiro, a escolha de Cristo como rei, vamos dizer assim. Uhum. Aí depois ele decretasse a eleição e reprovação, a eleição e reprovação, ou seja, eleitos e não eleitos. Depois, decretasse a queda. E aí, depois, decretasse a morte de Cristo para salvar somente aqueles eleitos. Eu nunca vi esse esquema dessa forma. Né? Vamos dizer que fosse dessa forma. Mas não é. O segundo problema é um problema que eu acho mais grave do que esse primeiro. Por quê? Uma vez que Cristo ele é o primeiro eleito, né? A sua vinda torna-se necessária, exatamente, mesmo que houvesse queda. Isso é um problemão. Isso é um problemão. Isso é um problemão. Por quê? Porque aquilo que nós conhecemos por graça, ela é uma resposta ao pecado. Então a encarnação de Cristo também deve ser uma resposta ao pecado. Por isso que no infralapsarianismo, o decreto da morte de Cristo vem após a queda, eleição e reprovação. Tá. Porque a encarnação deve ser uma resposta ao pecado. Cristo tem que vir ao mundo para restaurar a criação, que se perdeu na queda. Perfeito. Você vê que segue, Cristo teria que vir ao mundo. Mesmo sem queda,
Então, a própria criação já foi criada em estado de perdição. Ela já foi criada com um defeito inerente que ela tenha que se elevar ontologicamente. Então, a salvação não seria o resgate do pecado, mas um resgate de um defeito inerente do qual nós fomos criados. O Thomas Goodwin, né, que foi um grande patrocinador do supracristológico, talvez o principal aí, né, do passado, ele se negou a responder essa pergunta. Ele se negou a responder essa pergunta. A única coisa que ele fez foi negar que haja um defeito inerente na criação. Né? Ele negou a questão do domo superágil, né, que é uma doutrina católica romana, e ensina basicamente isso daí, que a criação foi criada com um certo defeito, mas que uma graça que era adicionada equilibrava essa criação. E quando o homem cai, na verdade ele perde essa graça. Mas mesmo que ele não caísse, ou seja, se Adão não caísse, Cristo ainda precisaria vir para poder elevar esse homem a um estado em que ele não tivesse defeito nenhum. Ou seja, no catolicismo romano, por exemplo, a salvação é uma elevação ontológica, ela não é uma restauração do pecado. O pecado não é o maior problema dentro do catolicismo romano. Então, para eles, já existia uma graça que equilibrava a criação antes da queda. Enquanto para nós, não. A graça é uma resposta à queda, a protestante. Então, o supracristológico, ele é uma volta ao catolicismo romano, né? A esse problema antropológico do catolicismo romano. Porém, claro, os supracristológicos, eles negam que eles caem nesse problema. Porém, o Thomas Goodwin não respondeu essa pergunta. Ele falou, prefiro não responder essa pergunta. Se há, uma vez que a queda é contingente, ela não é necessária, se Cristo teria que vir ao mundo, mesmo se não houvesse queda. Aí ela lascou, porque se ele responde que não, que Cristo não precisaria vir ao mundo, então Cristo não era cordeiro, não era lei de coisa nenhuma. Sim. Né? Mas se ele responde que então ele cai no problema de uma graça que não é resposta ao pecado. Ou seja, que a criação foi criada com um defeito inerente. Então, olha só o problemão aí que os caras se entraram, né? E eu não sei nem como é que eles respondem isso. Eu nem sei, na verdade, se eles já abordaram o problema, né? Eu acho que ninguém postulou uma resposta ainda. Inclusive, quando você postou lá, eu vi o pessoal marcando lá, alguém responde Torinho, ninguém respondia. Não apareceu ninguém, não. Nenhum supra que eu vi lá, o pessoal não... Ou fingiu que não viu o post, eu acho. Acho que fingiram que não viram, não. O pessoal gosta de responder, né? O pessoal gosta. Gosta, mas eu deixei de responder as pessoas. Já se passou aí 1h10, então não vou prender muito o Torinho, não. Ele tem filha, tem esposa, então vamos... Eu não tenho filho, não, mas tá vindo. Uma pergunta aí, que na verdade essa pergunta eu quero... Antes dessa pergunta, alguns irmãos fizeram uma pergunta aqui, eu vou respeitar a pergunta deles. Vou ver se ainda está aparecendo aqui, ó. Deixa eu ver. João Reforma, ele perguntou: é correto dizer que a teontologia reformada clássica é 100% tomista? Sim, a teontologia é 100% tomista. O que não é tomista é a nossa antropologia. A nossa antropologia, ela é parte agostiniana e parte calvinista mesmo. Ou seja, há um desenvolvimento original dentro da teologia reformada, mas fundamentada na antropologia agostiniana. Mas absolutamente todos os reformados adotaram essa antropologia? Não. Teve reformado que adotou a antropologia tomista. Porém, foi uma minoria. A grande maioria adotou uma antropologia agostiniana.
com relação à teontologia reformada, mesmo aqueles que reformados que eram menos tomistas, que eram mais heterodoxos, né? Por exemplo, posso citar o exemplo, o Barônios, Robert Barônios. Robert Barônios foi um conciliar em Dort, inclusive, ele esteve lá no concílio de Dort, né? Deu seus pitacos, votou e tudo mais, e ele era um molinista, tá? Um molinista, no caso, suarista, né? Que não é o de Luís de Molina. Ele acreditava na ciência média, mas aos modos de Francisco Soares. Ou seja, ele nem tomista era, não era calvinista, não era coisa nenhuma. Ele era um suarista. Nem por isso ele foi condenado, nem nada, e estava lá. Ele recebia as críticas dele, recebia. Né? Ou seja, existe sim alguns heterodoxos. Você vai ter Estrandios, reverendo escocês, que negava a predeterminação divina para os atos pecaminosos. Né? Vai ter John Humphrey também, negava a determinação divina para os atos pecaminosos. Então você vai ter muitas figuras aí que são bem estranhas dentro do calvinismo. Você vai ver dentro da teologia reformada. Tá? Então, quando você me pergunta assim, eu estou falando da maioria dos autores. E também baseado nas nossas confissões. Baseado nas confissões da maioria dos autores. Então, estou falando por isso daí. Tá? Realmente, a nossa teontologia, assim como nossa doutrina dos decretos, não no sentido da ordem lógica dos decretos, que nós estamos falando aqui, relação de concorrência divina, nossa concorrência divina, ela é tomista, não é agostiniana. Sim. É tomista. Os agostinianos, eles acreditam numa concorrência moral. Eles são assim, foram rechaçados pelos reformados. Nós utilizamos a concorrência divina tomista. Tá? Então, nós temos muita coisa de Tomás? Tem. Tem muita coisa que discorda de Tomás? Também. Principalmente teologicamente. Teologicamente, nós não somos muito tomistas, não. Teologicamente, nós somos mais agostinianos. Tá? Exatamente. Inclusive, a editora lançou um livro, né? Lançou um livro específico sobre escolasticismo, né? Reformado? Ou eu estou enganado? Esse eu não tenho. Eu vou adquirir esse. É esse aí, exatamente. Ainda não li. Estou devendo. Com o prefácio do Dr. Richard Miller. Estou devendo, mas vou botar essa leitura em dia. Tem uma outra perguntinha aqui, rápido. Deixa eu ver se eu consigo... achei, deixa eu ver aqui. Professor, explique mais sobre essa questão de supra e infra e o motivo do Senhor achar melhor, por favor. Eu acho que ele já respondeu, mas se você quiser fazer alguma observação a mais... Não, então, eu creio que, junto com o Turrentin, que esse argumento é dele, não é meu, que o infralapsarianismo responde melhor às objeções dos nossos adversários. Agora, vamos deixar aqui uma coisa clara, tá? Os supralapsarianos, isso aí é bom ficar claro. Os infralapsarianos não defendem que Deus é autor do pecado. Eles não defendem uma determinação mecânica. Supralapsarianos não são ocasionalistas. Eles defenderam, sim, a liberdade humana muito mais do que os ímpios, para falar a verdade. Eles tendiam a dar essa ênfase à liberdade humana justamente para eles não serem acusados de hipercalvinistas ou coisa do tipo. Né? Ou seja, era uma forma deles se protegerem de serem chamados de hereges. Né? Interessante. Então, você vai pegar William Twice, você vai pegar o William Perkins, sim. Todos eles defenderam o livre-arbítrio humano. Eles usavam esse termo mesmo, livre-arbítrio. Tá? Que não existe esse negócio de livre-agência, não. Perkins usa esse termo, literalmente. Livre-agência, acho que é a coisa mais engraçada, porque o pessoal gosta de falar mal de Batista, né? Não, que Batista não é reformado, não. Batista não é reformado. E os primeiros a usarem o termo livre-agência foram os batistas, tá? Lá naquela confissão de New Hampshire, né? A primeira vez que ela aparece como livre-agência, e aí
quando escreveram a Confissão Batista aqui no Brasil, foi baseado nela, e aí trouxeram o termo livre agência para cá. Aí daí se criou essa história, esse mito, né? Não, porque livre agência é uma coisa, é apenas essa liberdade natural que o homem tem, mas livre-arbítrio é o pelagiano, né? Se criou essa dicotomia que não existe essa dicotomia. Sim. Não existe isso. E os presbiterianos, né, reformados de todos os cantos do mundo atualmente, principalmente aqui no Brasil, que é o lugar onde mais o pessoal ataca os batistas de não serem reformados, estão lá utilizando o termo livre agência, que foi criado por batistas. A maioria está ocasionalista agora, a maioria. Está usando os mesmos termos, hein? Muitos ocasionalistas e outros que são compatibilistas, né? Também sim, é verdade. Então, assim, isso é uma coisa que tem que deixar claro. Tá? Então, pessoal, eu já vi gente dizendo assim, eu sou supra, por isso eu não acredito na liberdade humana. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não gosto do supra porque o supra disse que Deus é o autor do pecado. Não, quem disse que Deus é o autor do pecado é Vicente Chino. E ele é cachorro morto. Ninguém diz isso. É blasfêmia dizer que Deus é o autor do pecado. Então, sim, que era a última pergunta, né? Era a última pergunta, então pode discorrer bem aí. Nem supra nem infra afirma isso. Então, os supras, eles estão corretos, estão do nosso lado, contra os pelagianos. Também. É melhor ser supralapsariano do que ser pelagiano. Agora, veja bem. É melhor ser pelagiano do que dizer que Deus é o autor do pecado. Isso aí é um ponto que é importante. Se é para você ser supralapsariano, para daí você deduzir que Deus é o autor do pecado, então é melhor você ser pelagiano. A heresia pelagiana ela é menos danosa do que acusar Deus de ser o autor do pecado. Ó, vocês estão ouvindo, hein? É bem essa afirmação é forte, mas é verdade. É verdade. É verdade. Porém, os supralapsarianos não afirmam que Deus é o autor do pecado. Então, eles estão juntos no combate contra a heresia pelagiana e a heresia semi-pelagiana. Tá? O que eu acho que não é correto no supralapsarianismo? Eles creem, tem um tal supralapsarianismo alto, que eu não... O sentido deles é dizer o seguinte: aquilo que é decretado na eternidade, ele é o contrário do que acontece, ele tem uma ordem contrária do que acontece aqui na Terra. Então, se primeiro foi decretado na Terra, se primeiro acontece na Terra a inocência de Adão e depois a sua queda, então, na eternidade foi decretado o contrário, ou seja, primeiro foi decretado a queda, eu acho que, peraí, que eu me confundi aqui. Primeiro foi decretada a glória de Cristo, que acontece por último, né? E depois foi decretado a morte de Cristo, por isso que eles falam, né? Porque nós temos em vista a glória de Cristo, né? E aí, voltando, o primeiro dos decretos seria a eleição e reprovação. Eles dizem isso baseado num princípio escolástico, inclusive, tá? É um princípio escolástico esse, de que se você deseja ir a uma padaria, você primeiro pense na padaria para depois pensar no caminho que você vai trilhar. Então, a mesma coisa no treinamento de Deus. Primeiro, Deus pensou no objetivo final, que seria a glória de Cristo, para depois pensar no caminho que iria chegar até lá. Então, seria de trás para frente. Né? Seria um pouquinho espelho, né? O mundo dos espelhos, vamos dizer assim. Esse princípio ele é válido, ele realmente é válido, porém ele não é infalível. Ele não é infalível. Por quê? Porque imagina só eu ter que pensar primeiro na morte de Cristo para depois pensar no Adão inocente, né? Porque isso é o contrário. Né? Não fica uma coisa estranha? Fica muito. Fica uma coisa muito estranha. Então você tem que realmente tentar colocar isso daí numa ordem
que seja realmente lógica. Né? Realmente faz sentido se eu penso na padaria depois de trilhar o caminho? Faz. Entendeu? Mas quando você vê isso na história da humanidade, tem coisas que realmente não fazem nenhum sentido. Como é que eu vou pensar primeiro no resgate do pecado se eu não pensei em pecado? Eu tenho que pensar primeiro no pecado para depois pensar no resgate. Isso é lógico. Isso aí seria o lógico. Não parece também aquela questão do não ente? Do não ente também? Não cai numa questão do não ente? É outro problema. Se eu penso em eleição e reprovação antes da criação, que é o tal do supra-alto, isso, eu vou estar elegendo e reprovando seres que ainda não existem. Isso é muito estranho. É muito estranho. Por quê? Porque para eu eleger e reprovar seres que não existem, eu teria que ter a certeza da existência desses seres. No tempo. Exatamente. Mas para ter certeza de que esses seres iriam existir, eu teria que ter decretado. Deus só conhece aquilo que ele conhece, só conhece aquilo que ele decreta. Cai naquela pergunta. No tempo. Isso. Uhum. Então, você teria, por certo, um evento futuro que Deus não decretou. Isso foi potência passiva em Deus. Da mesma forma. Exatamente. E a mesma acusação que eles fazem aos arminianos, Deus conhece coisas que não determinou, cai também sobre eles. E assim, eu já vi algumas respostas com relação a isso daí, e as respostas são horrorosas. Horrorosas. Mas te responderam mesmo? Por exemplo, do cristológico, tem algumas respostas, até mais ou menos elaborada. Agora, do supra-alto, eu nunca vi uma resposta assim, minimamente decente. Essas respostas são muito ruins mesmo. Eles realmente não entenderam nem qual foi o argumento, sabe? Uhum. Então, esse é o problema do supra-alto. Tá, esse aí é o do supra-alto. Falando do supra-cristológico, supra-alto. Supra-baixo, esse é melhor, um pouco. Primeiro, Deus tem um planejamento geral das coisas. E ele realmente tem um planejamento de eleger e reprovar. Mas isso tudo sem os decretos propriamente ditos. Né? Vamos dizer que eles colocam uma certa reflexão em Deus, isso não é errado. Porque na mente de Deus, quando Deus conhece a si mesmo, ele conhece todos os mundos possíveis. E ele vai conhecer também aqueles que ele vai eleger e reprovar. Beleza. Dito isso, ou seja, dito que Deus conhece a si mesmo, agora ele emite uma ordem de decreto, que é a ordem de decreto, que é a primeira criação, depois eleição e reprovação, essas negativas, ou seja, você vai ter uma eleição que é positiva, aliás, eleição e reprovação negativas. Primeiro é eleição e reprovação negativas. Depois, com a queda, como a queda, e a queda ela é contingente, né, então não gera uma necessidade de condenação àqueles reprovados. Uhum. Porque eles só vão ser condenados se existir queda. Né? Minha filha está aqui, tocando... Não tem problema. Deixa ela. Com a queda, aí sim haverá a eleição positiva e a eleição e a reprovação positiva. Que é justamente o próprio Beza, ele coloca aquele texto lá, amei Jacó e odiei Esaú, nessa fase. Ou seja, quando houve o amor e o ódio, aqui dali já foi um decreto de eleição e reprovação positiva. Não é o decreto de eleição e reprovação negativa que é supralapsariano. Então, quando ele fala do supralapsariano, ele está falando de um decreto de eleição e reprovação negativos. Negativos por quê? Porque não há escolha real de quem vai ser salvo e de quem não vai ser, porque não tem um objeto de queda, ou seja, não tem do que ser salvo. Então ele foi muito sábio com relação a isso daí. Porém, aqueles que são eleitos e reprovados negativamente serão aqueles que serão eleitos e reprovados positivamente na condição de que a queda exista. Então é um esquema um pouco mais complicado, mas responde muitas perguntas infralapsarianas. Ele consegue se safar de muitas perguntas infralapsarianas. Ele faz aquela distinção também de reprovação e condenação também, né? Isso,
A condenação é a reprovação positiva. Uhum. E a eleição positiva é a própria predestinação. Uhum. E aí também vai ter a distinção entre eleição e predestinação. A eleição positiva e a reprovação positiva, elas são predestinações. A predestinação para a salvação e uma predestinação para a condenação. São positivas. Mas antes da queda, elas são negativas. São negativas porque, como não há queda, não há do que salvar. É na condição de acontecer a queda. Igual é a eleição angelical. Uhum. Existiam os anjos não eleitos, certo? Certo. Anjos eleitos e anjos não eleitos. Se não houvesse queda lá para os anjos, Deus não permitisse a queda do primeiro anjo, até hoje existiriam anjos não eleitos que não seriam condenados. É por isso que a reprovação é negativa. Porque ela não gera necessidade de condenação. Ela gera necessidade de condenação na condição de Deus permitir a queda. Já a condenação, a reprovação positiva, é aquela que ocorre quando há a queda. Porque agora Deus quer condenar. Por causa do material da queda. Por causa da culpa. Então Deus agora emite um decreto de reprovação positiva. Que também pode ser a condenação. A predestinação à condenação. Isso daí é o supra defendido pelo Teodoro de Beza nesse... sei lá, aqui, ó. Nesse livro aqui, ó. O Tesouro da Verdade do Evangelho, uma exposição da dupla predestinação sobre o lapsariano. Eu tenho... Esse aí eu tô devendo um físico. Eu não tenho um físico, vou comprar o físico. Eu olhei pelo Kindle, né? Você disponibilizou lá. Tem pelo Kindle, né? Tem. Então, tem. Inclusive, tem meus comentários aqui também. Aí, assim, no infralapsarianismo, além de ser um modelo mais simples, né? Ele responde melhor e eu acho que se adequa melhor à escritura. Além de que as nossas confissões, todas elas, são infralapsarianas. É bom deixar isso claro, né? Porque muita gente não sabe, né? Basicamente, você está do lado da tradição. Uhum. Isso é importante também. Ou seja, se a teologia reformada, ela não é formada pela opinião, como diz lá no Sínodo de Dort, ela não é formada pela opinião particular dos seus professores, mas pelo que é dito nos seus concílios e nas suas confissões, então nós podemos afirmar que a tradição reformada ela é infralapsariana. Embora, obviamente, hajam vários professores, mestres, né, que estão supralapsarianos. Dentro dessa questão do infralapsarianismo, Deus primeiro cria, depois ele permite a queda, depois desses que são caídos, atentai bem, todo homem caído, ele já nasce, vamos dizer assim, com um material de culpa para ser condenado. Uhum. Está no estado de condenação. Se ficar do jeito que está ali, daquela forma, vai condenado. Se Deus não intervir na história desse homem, ele vai condenado. Queda, e aí Deus emite um decreto só, ao invés de dois. Deus não emite dois decretos. Como é o caso do supralapsarianismo. O supralapsarianismo, Deus emite um decreto de eleição e um decreto de reprovação. No infralapsarianismo, Deus emite apenas o decreto de eleição. Porque o reprovado, no reprovado, nada lhe é adicionado. Ele já tem um material em si mesmo, ou seja, Deus apenas o abandona. Não é ativo, né? Não é ativo. Não é ativo. O decreto de reprovação não adiciona nada no reprovado. Por isso o reprovado, ele não pode reclamar que a culpa dele ser condenado é de Deus. Porque ele está debaixo de um decreto, por assim dizer, que nada lhe adicionou. Ou seja, é só ele mesmo fazendo o que ele quer. Sim. Deus preteriu, né, Lino? Graça, porque a graça é imerecida.
Uhum. E o eleito? O eleito é um decreto positivo e Deus decidiu socorrer aquela parte da humanidade com um objetivo. Aí tem vários objetivos, né? Um objetivo imediato, tem um objetivo distante, né? Remoto, que a gente chama. Então tem vários objetivos. Não tem esse negócio. Não, porque o objetivo é a glória de Deus. Isso é um objetivo distante, um objetivo mais remoto. Um objetivo imediato, podemos dizer, é mostrar a misericórdia de Deus e a sua justiça. Você está na Escritura. Mostra a misericórdia para quem eu quiser mostrar a misericórdia. Não é isso que fala? Exatamente. Né? De quem quer, né? Nem de quem corre. Então, mostrarei misericórdia para quem quiser mostrar misericórdia. Então, objetivo imediato, mostrar misericórdia. Por quê? Porque se Deus não elege ninguém, a humanidade inteira iria para o inferno. Então, Deus evita uma tragédia da humanidade inteira ir para o inferno, elegendo parte desses homens. Que, embora no nosso ver seja poucas pessoas, porque a Escritura fala que a porta é estreita, ainda assim há uma multidão no qual não se pode contar. Apocalipse 19:1. Então, ainda assim, embora seja pouco em relação aos reprovados, quando tomado em si mesmo, é uma multidão que sequer pode ser contada. Ou seja, é muita gente. Inclusive, há um argumento do Spurgeon muito interessante, embora não seja um argumento, vamos dizer assim, infalível nem exato, mas é um argumento bom. Um argumento bom, que ele diz que, dado a quantidade de crianças que são abortadas, ou que morrem na idade... Aborto natural, né? Hoje tem muito aborto provocado também, né? Felizmente. Dado a quantidade de crianças que são abortadas, elas sendo salvas, né? Elas sendo salvas, é capaz do número de eleitos superar o número de reprovados. É um argumento interessante. Um argumento interessante. Né? Porque quando você vai ver realmente a quantidade de pessoas que morrem, de crianças que morrem, né? E até mesmo nesses povos, que são povos distantes, né? Supondo que todas as crianças são salvas. E assim, a maioria dos calvinistas estão dispostos a crer nisso, né? Que todas as crianças são salvas. Sim. Crianças que morrem antes da idade da razão. Exato. Até mesmo nesses povos distantes que nunca ouviram o evangelho, é uma forma de pessoas daquele povo serem salvos. Ou seja, realmente pessoas de todos os povos estão sendo salvos, né? Todos os tipos de pessoas estão sendo salvos. Todos os povos estão sendo salvos. Então é um bom argumento. É um bom argumento interessante dele. É um bom argumento. Eu gosto desse argumento. É um bom argumento. Interessante. Dá para levar em conta. Dá sim. Não é um argumento que é para ser ignorado, não. Então infra e supra. Você vê, né? Supranacionalismo. Tem vários modelos, né? Infranacionalismo. Mas só isso aqui mesmo que eu falei. É um negócio simples. Agora, do seu infra, tem, né? Por exemplo, você pode dizer que o arminianismo é infralapsariano? Pode. Você pode dizer ele não é infralapsariano como os calvinistas são, mas eles são infralapsarianos porque eles acreditam que a eleição em reprovação é tendo em vista já a queda. Beleza. É um modelo infralapsariano? É. Mas é um modelo herético. Igual é o modelo de alguns supralapsarianos que pregam uma dupla predestinação simétrica. Né? Que é um outro problema. Que é outro problema. Ia ser a última pergunta. Aprovação positiva antes da queda. Você está prevendo as coisas porque você está seguindo exatamente aqui. Era a última pergunta, a dupla predestinação. Então você pode responder aí para a gente finalizar aí. Questão da dupla predestinação. Às vezes as pessoas, né, nos acusam de ensinar uma dupla predestinação nesse sentido aí. Que é uma predestinação, é uma eleição positiva
e positiva, uma reprovação positiva também, ou seja, que a eleição e a reprovação são da mesma natureza, sem sequer considerar a queda. Uhum. Que é outro problema do supralapsarianismo alto. Que eu acho que não convém. Embora, eu sei, existem defesas com relação a isso daí. Não vou dizer que não existe, não. Mas é outro problema do supra-alto. Então, você tem... Nós, calvinistas, não cremos nessa dupla predestinação simétrica. Ou que eles chamam de ultimação igual. Nós cremos em uma dupla predestinação assimétrica. Uhum. Enquanto a eleição ela é sem nenhuma previsão de mérito, ou seja, ela é incondicional, muito pelo contrário, no eleito ainda se vê o demérito dele. Se vê o demérito para que se utilize, para que a misericórdia seja misericórdia. Então, se há uma condição para o eleito ser eleito, é ele ser caído. Porque se não é misericórdia, não seria misericórdia. Né? Mas não é previsto nenhum mérito no eleito. Porém, no reprovado, já é levado em conta o demérito do reprovado. Sim. O reprovado já nasce com culpa. Ele já carrega em si a culpa do pecado original. Agora, há uma diferença aí entre nós, os tomistas. Os tomistas, eles creem que Deus prevê os pecados que a pessoa vai cometer durante a vida. Isso aí. Nós não. Claro. Como resultado líquido e certo do pecado original, da queda, é certo que ele não vai pecar até se condenar. Isso aí é certeza. Né? Mas nós não precisamos dos pecados atuais, senão que somente do pecado original, para sermos condenados. Porque o pecado original, ele também é culposo. Né? Nós carregamos uma culpa também. Herdada. Nós herdamos não só a natureza pecaminosa, mas herdamos também a culpa. A culpa. Somos culpados. Então já nascemos culpados. Já nascemos culpados. Então, a reprovação é tendo em vista os deméritos. A eleição não tem em vista qualquer mérito. Não são da mesma natureza. Não se pode dizer que a reprovação não tem em vista nada no homem. Não. Nem mesmo no supralapsarianismo, nas categorias que não são heréticas, eles afirmam isso. Porque como a reprovação deles, sem ter em vista a queda, é negativa, ela também não condena. Quando é que ela condena? Quando ele já vê o material de culpa. Então, nem mesmo no supralapsarianismo, eles creem em uma reprovação sem material de culpa. É por isso que o Bavinck vai dizer que o supralapsarianismo, em alguma hora, ele desemboca no próprio infralapsarianismo. Porque quando eles vão falar de salvação e de reprovação, a reprovação positiva deles leva em conta a queda. Né? Então, o Bavinck vai dizer, eles rodam, mas vão desembocar no infralapsarianismo. No mesmo lugar. É aquele negócio, roda e cai no mesmo lugar. Né? Exatamente, cai no mesmo lugar. Então, essa aí é a diferença. Nós cremos em dupla predestinação? Sim. Porém, assimétrica. Não é simétrica. Perfeito. Então, meus irmãos, acho que está tudo respondido. Acho que a maioria das perguntas aí, na verdade, não, foram mais respostas do que as perguntas que eu formulei. Então tá perfeito. Agradeço a todos aí que... Pode falar. Como fala o Caboclo. Não é querendo me gambar, né? Como fala o Caboclo, não é querendo me gambar, mas eu não li as perguntas que tu me mandou, sinceramente. Mas parece que você leu, tá engraçado. Tu mandou as perguntas, cara. Na hora, eu tava num churrasco. Meu preto. Esse guerreiro é muito gente boa. Foi soldado do meu pelotão lá em Dourado. Que legal. Aí,
Esse não vale nada. Aí eu falei assim, rapaz, não vou olhar isso aqui agora. Tava comendo uma carne na hora. Aí depois eu esqueci de olhar. Aí minha esposa perguntou, minha filha, você já olhou aquele negócio lá? Agora não vai dar tempo de olhar mais, não. Deixa eu Deus quiser. O que ele olhar aí? Os André. Não, mas parece que você leu porque você foi na ordem certinha, impressionante. Tem uma sequência lógica, pergunta realmente. Sequência, exatamente. A minha preocupação, geralmente quando eu preparo, né, a live, minha preocupação é exatamente eu seguir uma lógica, né? Até para quem eu estou entrevistando, que não deixa de ser uma entrevista, né? Consiga ter aquela coisa. Você já tem uma coerência normal, né? É sua já essa coerência. Mas para que não saia do assunto, né? Mas graças a Deus foi tudo certinho. Correu tudo bem. Agradeço a todos. Dois lindos. Obrigado aí. Não é bastante esse nego, não. Não vale nada. Não é bastante. Tá bom. Mas obrigado aí, Torinho. Muito obrigado mesmo. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família. E que Deus abençoe a todos aí que nos ouviram até agora. Segue aí o meu Instagram agora, que eu vou estar sempre fazendo live. Aquilo que vocês não concordam, não tem problema. Depois vocês batem em mim, mas me assistam aí no YouTube. E muito obrigado por tudo. Um abraço. Valeu, abração, Torinho. Obrigado. Tamo junto. Valeu, tchau.